Graça e paz, irmãos. Muito importante para mim, sou muito grata ao Senhor por poder, nesse tempo tão específico que a gente está vivendo, poder compartilhar com os irmãos uma palavra. E o que eu tenho para compartilhar hoje com os irmãos é aquilo que nos últimos meses, para mim, o Senhor tem construído no meu interior, com lágrimas, risos, mas acredito que isso tem muito de vocês, muito do Cristo de vocês, e também acredito ser oportuno para esse tempo e para os próximos dias em que vamos viver como comunidade aquilo que o Senhor compartilhou comigo. E eu queria ler com vocês João capítulo 13. Nós vamos ler com bastante calma e saboreando versículos. Então, fique com a sua Bíblia aberta para a gente extrair desse texto a medida do Senhor para nós. João capítulo 13, a partir do verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de partir deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus próprios que estavam no mundo, ele os amou até o fim. E terminada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara todas as coisas em suas mãos e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, colocou de lado as suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Eu acho interessante que nesses dois versículos, não é exatamente sobre isso que eu quero falar, mas tanto no versículo 1 quanto no versículo 3, aparece, sabendo que. Primeiro, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de ir para o Pai. E no versículo 3, sabendo que o Pai lhe entregara todas as coisas, que havia saído de Deus e que voltava para Deus. Jesus é o nosso modelo supremo de filho. Ele, como nós acabamos de cantar, é toda a expressão de Deus para nós. Ao olharmos para Jesus, sua obra, seu ministério, nós podemos extrair tudo aquilo que nós precisamos para nos tornarmos filhos maduros também. Jesus passou os seus anos aqui na terra em fidelidade, em obediência, mas sua identidade foi gerada também como filho. E aqui ele está há poucos dias à cruz. Mas no seu coração, a convicção de sua identidade estava estabelecida. Nesse cenário, nós vamos ver nos próximos versículos, Jesus foi traído. Ele estava prestes a enfrentar a morte. Mas o seu coração estava estável. Ele tinha no seu coração a identidade, a consciência de destino e de propósito muito bem estabelecida. As circunstâncias para Jesus não eram desfavoráveis, pelo contrário, ele olhava para ela de forma favorável à vontade do Pai. Era como se ele pensasse, ok, se isso vai acontecer, como a vontade do Pai pode se manifestar aqui? Se é necessário que alguém me traia, como a vontade do Pai pode ser manifestada aqui? Eu queria que a gente ficasse com esse plano de fundo para o que a gente vai conversar aqui nos próximos minutos, porque é esse padrão, é esse Jesus que, sabendo o que, pode levantar-se da mesa, tomar uma toalha e cingir-se. A pessoa que se levanta, tira as suas vestes, coloca uma toalha de escravo, pega uma bacia e uma toalha, é alguém que sabia que vinha de Deus, que havia saído de Deus e que ia voltar para Deus. E tinha consciência de seu propósito, de sua identidade.
E ele, enquanto estava aqui, amou os seus até o fim. Nenhum dos apóstolos poderia chegar no final e dizer: Jesus foi falho aqui conosco. Aqui Jesus foi ausente. Aqui Jesus poderia estar, mas não esteve. Jesus amou-os até o fim. Até o fim, teleios mesmo, completo. Jesus foi pleno nisso. A partir do verso 3, vamos continuar. Sabendo que o Pai lhe entregara todas as coisas em suas mãos, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, colocou de lado as suas vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, ele pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a limpá-lo com a toalha a qual se cingia. Naquele tempo, praticamente todas as casas dos judeus, daquelas pessoas daquela época, havia uma toalha e uma bacia de água. Era uma questão de hospitalidade isso. Então, se você fosse à minha casa, haveria ali um lugar para você lavar os seus pés, porque não haviam estradas. Eles andavam horas, dias caminhando, então os pés sempre estavam muito sujos. E era uma questão de honra, de hospitalidade, que aquela pessoa tivesse então seus pés limpos. Mas aqui não havia ninguém para fazer isso. Geralmente, quem fazia esse serviço era um escravo. Não era uma pessoa que estava celebrando o momento junto, era um escravo. E aqui, na ceia, no jantar dos discípulos, não havia ninguém. Não, o texto não diz, mas eu gosto de pensar, será que ninguém pensou nisso? Porque Jesus havia mandado eles prepararem o lugar para a ceia. Ou será que alguém pode ter pensado mas não, né? Acho que não vai precisar, não. Todo mundo se conhece. Mas Jesus aproveita desse costume para ensinar uma coisa para nós. Porque o lava-pés, diferente de outros contextos e de outros atos de Jesus na Escritura, não é uma ordenança para nós. Ele pega um costume e expõe um princípio a ser observado por todos nós. Por isso que nos próximos versículos vai aparecer lá Jesus dizendo que dei-vos os exemplos para isso. Porque senão a gente vai sair lavando os pés de todo mundo. Não é assim, isso era uma questão daquele tempo. Jesus só pega isso para ensinar para os discípulos uma coisa. E era interessante também que eles lavavam apenas os pés. E eles não sentavam na mesa alta igual a gente senta, com cadeiras onde os pés não ficavam... Todo mundo via os pés sujos uns dos outros. Eles sentavam no chão, às vezes numa pequena elevação. Então não é igual a gente que senta na mesa hoje, os nossos pés ficam escondidos, a gente não vê. Lá não, lá os pés ficavam expostos, quase que na frente uns dos outros. Era impossível não perceber que havia uma coisa a ser observada na sujeira dos pés. E Jesus faz questão de ele mesmo. O texto, gente, cada detalhe, esse texto eu tenho meditado nele desde o começo do ano. E eu acho que eu ainda não cheguei nem na metade do que ele significa, porque são tantos detalhes. O fato de Jesus levantar-se, tirar as suas vestes, cingir com uma toalha, pegar uma bacia, pegar uma toalha, pôr água, tem muito peso, muito significado nisso. É de uma sensibilidade tão grande que talvez nós não consigamos contemplar, perceber tudo isso. Mas era um ato de humilhação muito grande que Jesus estava fazendo. Não era só suprir uma necessidade. Jesus estava se humilhando. Jesus estava próximo dos dias da cruz. Ele estava próximo de completar a vontade do Pai para ele. Talvez algum de nós, nesse lugar, pensaria, já está acabando mesmo. Eu já fiz até aqui, isso é só um detalhe. Eles vão aprender isso, o Espírito vai vir. Mas Jesus amou-os até o fim. Aqui ainda não era o fim, mas Jesus já tinha amado eles até lá.
Então Jesus, ele faz esse movimento de levantar-se da mesa com toda essa consciência que nós vimos aqui e desce a mais baixa posição daquela cerimônia, daquele jantar. Ele vai do mais alto ao mais baixo em minutos, sem dificuldade alguma. Sem nenhum tipo de desconforto. O texto é tão fluido que parece que Jesus estava só fazendo uma coisa. Talvez perca até significado para nós de tão fluido que é. Mas é porque para Jesus era fluido mesmo. Ele era tão seguro de si, irmãos, que ele poderia estar no mais alto lugar e no mais baixo. Isso não mudava em nada quem ele era, nada a sua convicção, nada da sua decisão de obedecer o Pai até o final. E aí ele chega ao diálogo, que é o que eu quero compartilhar com vocês essa manhã. Verso 6. Aproximou-se então de Simão Pedro, e Pedro lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, tu não sabes agora, mas depois tu saberás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca lavarás os meus pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não lavá-los, tu não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que se lavou não necessita lavar senão os seus pés, porque no mais está todo limpo, e vós estáis limpos, mas não todos. O tema desse compartilhar é: para ter parte comigo. Essa palavrinha parte, ela é muito curiosa, porque ela traz uma ideia de uma porção, de uma medida específica para algo. É uma pequena parte de um todo. É como se a gente tivesse numa mesa aqui muito grande, cada um com seu prato e cada prato com uma porção de comida. É essa palavrinha meros. Então, parte é o prato de comida de cada um, é a porção de cada um, a quantidade de cada um num todo. Quando Jesus olha para Pedro e fala: Se eu não lavar os seus pés, tu não tem parte comigo. Não significa que Jesus estava dizendo para Pedro: Você não é distante, eu não te conheço. Não, porque Jesus vai dizer: Vós já estáis limpos, por isso não é necessário lavar as mãos e a cabeça. Porque Pedro, na sua impetuosidade, na sua rapidez, na sua precipitação, diz: Senhor, então, por favor, me lava tudo, então. Lava os pés e as minhas mãos e a minha cabeça, porque para o judeu lavar as mãos e a cabeça era lavar tudo. E acontecia algumas vezes de outros lavaros isso ser um banho completo. Mas a mente de Pedro, não atenta para as coisas do Espírito e não sensível ao movimento de Jesus, logo pensou: então, Jesus tem que lavar tudo para que eu seja, já que ele quer para eu ter parte com ele, Deus me livre de não ter parte com ele. Então ele diz: faz tudo logo, Senhor. E aí Jesus vai dizer: não, Pedro, não é necessário lavá-los por completo, porque vocês já estão limpos. É como se Jesus estivesse dizendo para nós: não é necessário passar por tudo de novo. Vocês já foram limpos pela palavra. Mas é muito interessante a questão dos pés, irmãos. Porque naquele tempo, era a parte do corpo que ficava mais exposta à sujeira. E vez ou outra, todas as vezes que eles se encontravam, eles tinham que lavar os pés. Assim como nós também precisamos, vez ou outra, que Jesus lave os nossos pés. Mesmo já estando limpos pela palavra, mesmo já tendo experimentado o dom de Deus, a salvação de Jesus, do Pai, através de Jesus Cristo, vez ou outra nós precisamos ser limpos. Porque algumas partes em nós ainda têm contato com essa era, ainda têm contato com esse tempo. Mas Jesus, na sua bondade, se precaviu disso e deixou um exemplo para nós.
Porque, como eu disse, lavar os pés uns dos outros, literalmente, não é uma ordenança. Mas por trás desse ato, esconde-se um princípio que Jesus deixou para nós, para nos protegermos. Para que quando Ele volte, Ele encontre, de fato, todos limpos por completo. Mas até lá, é necessário, vez ou outra, quando nos encontrarmos, que a bacia e a toalha esteja posta. Essa pequena expressão, meros, traduz isso. É compartilhar do que é meu, participar da mesma realidade. É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro: Pedro, se eu não tocar em você, se eu não lavar os seus pés, não tem como você ter parte comigo nas coisas em que diz respeito a mim. Você pode até ter um contato, uma relação, mas tem uma parte que você não vai conseguir experimentar. E aqui, abrindo um parênteses aos meus irmãos que, assim como eu, desejam servir ao Senhor, desejam cooperar com sua obra aqui nas nações da terra, é necessário não só ter relação com o Senhor, mas é necessário ter parte com Ele em sua realidade. Como Paulo vai dizer lá, é necessário ter parte em seu sofrimento. Porque isso aqui, irmãos, que Jesus está trazendo, é como se fosse um a mais. É como se fosse um plus. Ok, vocês já foram limpos. Vocês já foram salvos. Mas tem um a mais para aqueles que desejam ter parte comigo em minha história, em minha realidade. É como se Jesus estivesse dizendo: aqui está, eu estou prestes a concluir o meu ministério aqui na terra. Mas para você ter parte disso comigo, é necessário que eu lave os seus pés. E para ter parte com Ele, irmãos, nós precisamos passar pelo constrangimento de ser afetado por Jesus. Porque Pedro ficou muito constrangido, extremamente desconfortável quando ele viu que isso ia acontecer. Não sei como foi a reação dos outros discípulos, mas Pedro não conseguiu ficar calado e fingir que aquilo era normal, porque era um absurdo. Como assim, Jesus? E agora, de repente, Jesus, como assim? Você vai fazer isso mesmo? Você vai lavar os meus pés? Por favor, não me constrange, não. Imagina o que passava na cabeça dele, irmãos. Meu Deus, por que a gente não pensou nisso? Ah, não, Jesus vai... Eu não sei se os irmãos já passaram por isso, mas quando você passa por uma situação de constrangimento tão grande por causa de outra pessoa, você fala: meu Deus do céu, que vontade de sumir daqui. Porque essa pessoa fez exatamente o que eu acho que eu deveria fazer. Não porque ela quer alcançar um lugar maior, mas é porque, poxa, você não precisava fazer isso. E mesmo sem precisar, faz numa graciosidade tão grande que fica pior a minha situação. Pedro era um homem, gente, ele não era uma criança. Já tinha passado por várias coisas com Jesus. Havia uma tensão naquele contexto, naqueles dias. Jesus ia ser preso e eles ainda estavam processando essa informação de que Jesus ia ser morto. E passar por uma situação dessa, num ambiente de intimidade, só estavam eles lá. Mexeu com Pedro. Mas quando Pedro percebeu que o constrangimento que Jesus estava propondo era a alternativa a ter parte com ele, rapidamente ele muda e fala: não, Senhor, então me lava por completo. É interessante porque sempre que a gente vai olhar para esse texto, a maioria das vezes nós olhamos sempre da perspectiva da pessoa que serve. Nós olhamos, nós precisamos servir uns aos outros, lavar os pés uns dos outros, mas esses dias e esses meses todos eu venho pensando na perspectiva de que Jesus lavar os meus pés. Como assim? Jesus tocar em minhas partes ruins? Jesus me constranger em minhas vulnerabilidades? O meu orgulho, toda a imagem de que eu sou como Pedro, um apóstolo já
Estive com Jesus quando ele precisava. Estou aqui aprendendo com ele. De repente, eu saio daqui para aqui. Ou como muitos de nós, muitas vezes, não, eu sou uma pessoa que estou avançando, estou crescendo. Mas de repente, um dia você olha e fala, opa, isso aqui não está como deveria estar. Ou você está conversando lá na casa dos irmãos, lá, e aí de repente alguém fala uma fala e aquilo te bate ruim. Você fala, não acredito que eu vou ter que lidar com isso. E às vezes o irmão não sabe nem o que está fazendo, mas o jeito dele te constrange. Você fala, não acredito. Às vezes você tem dificuldade de gastar tempo com o Senhor, precisa desenvolver uma vida de devoção, mas eu já tô conseguindo orar. Essa semana eu orei vários dias. E aí vem uma criança, um menino que fala, eu estava orando, fala, não acredito. Porque os nossos pés estão expostos, irmãos. A nossa vida ainda está exposta. Nós ainda precisamos de alguns toques. Ainda precisamos de alguns constrangimentos. Mesmo avançando. E isso é tão importante isso na vida cristã, porque Jesus, ele não tem problema nenhum com nossas infantilidades. Jesus tem problema quando nós nos afastamos dele. Para Jesus não era problema algum a resposta precipitada de Pedro. Agora, talvez, se Pedro se eximisse daquilo para evitar o constrangimento, como será que ficaria o coração do Senhor? Jesus, o Pai, assim como ama o Filho, deseja uma família de muitos filhos. Nós estamos ouvindo nesses meses atrás, às quartas-feiras, o desejo de Deus ser Pai. O desejo de nos atrair para perto, de nos relacionar com Ele como filhos. A relação, o nosso contato com o Pai como filhos está maior do que as nossas infantilidades, está acima disso. Deus sabe de tudo. Às vezes é que a gente gosta de pensar que Deus não sabe. Acho que é isso que a gente pensa, né? Não, eu tenho essa dificuldade, mas isso aqui ainda é uma coisa a se resolver, mas a gente se comporta de forma tão altiva às vezes, como se nem Deus soubesse disso. Mas Ele sabe. E a gente tenta esconder. Não, Senhor, não vai lavar os meus pés, não tem necessidade disso. Precisa mexer com isso, não. Não, Senhor, imagina. Pedro, vem aqui. E eu gosto que a expressão, né? Aproximou-se, Jesus foi até um por um ali. Imagina, meus irmãos, que constrangimento. Jesus, e aquele silêncio de Jesus ter passado. Agora vai lavar o pé de João. E todo mundo vendo. Cara, que desconfortável. Jesus vai lá, vai lavar o pé de Pedro. Vez após vez. Que ambiente é esse? Que ambiente de graça que não aconteceu naquela ceia? Nós precisamos pensar se estamos deixando os nossos pés ser lavados ou não. Porque isso determina o jeito em que vamos servir. Vamos ler os próximos versículos. A partir do verso 10. Disse-lhe Jesus: aquele que se lavou não necessita de lavar senão os seus pés, porque no mais está todo limpo. E vós estáis limpos, mas não todos. Porque ele sabia quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Assim, após ter lavado os seus pés, tomou as suas vestes e, se assentando outra vez, ele lhes disse: entendeu o que eu fiz? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou.
Se eu então, seu Senhor e Mestre, vos lavou os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei um exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. Na verdade, eu vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabei essas coisas, felizes, bem-aventurados, macários são os que praticam. O modelo de serviço de Jesus é o da bacia e da toalha. Mas nós só podemos servir nesse modelo se antes fomos afetados por ele mesmo. Porque senão, irmãos, nós corremos o risco de, ao servir, fazer isso, como o pastor Clebinho disse semana passada, com a motivação errada, buscando a recompensa dos homens. Porque nós podemos sim dizer, não, nós precisamos servir uns aos outros em amor, precisamos servir as nações, precisamos servir os pobres, os vulneráveis, precisamos servir, precisamos sim. Mas tem muita diferença, irmãos, quando você pega a bacia e a toalha, e só vai quando você pega a bacia e a toalha e você lembra, isso aqui afetou a mim primeiro. A bacia e a toalha não é só um elemento que te lembra do que você precisa fazer. A bacia e a toalha é o elemento que te lembra o que foi feito para você ser o que você precisa ser. Porque, como eu disse, Jesus não está preocupado com o nosso serviço. Na verdade, o Pai não precisa de nós para fazer nada. Todas as coisas já estão estabelecidas segundo a sua vontade. Mas por causa do seu amor, Ele nos convida a participar disso. Mas não tem como participar disso do nosso jeito, com os nossos mecanismos. Nós precisamos nos submeter ao jeito que Ele fez. E só tem como se sujeitar a isso se nós deixarmos que isso nos afete primeiro. Porque senão, irmãos, nós podemos até ir às nações para servir, mas com o nosso coração lá em cima, carregando talvez até uma bacia e uma toalha, mas sem ter sido afetado por isso. O coração que é contrito e que pode servir uns aos outros em amor é o coração que foi afetado por isso em humildade. A humildade, meus irmãos, é essencial, não só para vivermos, mas para entendermos as coisas do reino de Deus. Porque lá, aqui no reino de Deus, as coisas elas têm outra ordem. O menor é o maior. O primeiro é o último. O reino dos céus é das criancinhas. Não são dos homens letrados. Não são dos ministros super preparados para o ministério. O Senhor habita com o contrito, enquanto Ele odeia o soberbo. E Ele é tão bom que Ele mesmo prepara o caminho para que nós nos sujeitemos e sejamos afetados por isso. Por isso Ele mesmo vem e lava os nossos pés. Por isso Ele mesmo vem e oferece o seu próprio filho, se expõe. Jesus Cristo foi crucificado, meus irmãos, quase nu. Deus morreu na cruz. Que evangelho é esse, meus irmãos? Que sensibilidade é essa? Tão distante da nossa cultura, tão distante do pecado que ainda nos aprisiona tantas vezes num lugar de altivez, de indiferença, de rigidez. O amor do Senhor, a sua obra é poderosa para destruir qualquer tipo de rigidez, irmãos. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer que o Senhor pode nos transformar, que Ele faz o solitário habitar em família, que Ele faz da estéril, e talvez não da estéril fisicamente,
mas emocionalmente mãe de filhos. Nós precisamos crer no poder do Evangelho, porque Jesus deixou claro para nós, tendo amado os seus, Ele amou até o fim. Ele nos deu o modelo é, eu vou me abaixar. Não precisa, eu mesmo vou lavar os pés. Para vos dar o exemplo, para que vocês façam isso uns com os outros. Porque é isso que nos identifica como filhos de Deus. O nosso amor uns pelos outros. Mas não tem como amar, irmãos, se antes eu não fui amado. As nações não precisam de homens fortes, pastor Josi. A Índia, a Europa, a Alemanha, a Espanha não precisa de gente estritamente preparada, rígida, firme e sólida. Precisam de filhos de Deus que sabem de onde vêm e sabem para onde vão. Que têm no seu coração marcas que podem olhar e falar, aqui eu não precisava, mas Jesus foi lá e me constrangeu. Tem uma outra história, em Lucas 7, que eu queria ler com os irmãos. Há uma outra casa em que também não havia bacia e toalha para lavar-se os pés. Mas alguém foi lá e fez isso. A partir do verso 36. E um dos fariseus, irmãos, prestem bem atenção em como o fariseu hospeda Jesus que ele tinha convidado. E um dos fariseus desejava que ele comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa da casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com unguento. E ficando atrás de seus pés, chorando, começou a derramar lágrimas sobre os seus pés e enxugá-los com os cabelos de sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ora, quando o fariseu que o havia convidado viu isto, falava consigo, se esse homem fosse profeta, saberia que quem é esse tipo de mulher? Quem é esta que o toca? Pois ela é uma pecadora, como se ele não fosse. Mas ele realmente achava isso, irmãos. E vez ou outra a gente também acha. E é isso que nos deixa insensíveis. Mas vamos continuar. E respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, eu tenho algo a te dizer. E ele diga, mestre, por favor, diga. Havia um certo credor que tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou a ambos. Diz-me, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, eu suponho que é aquele quem mais perdoou. E ele lhe disse, tu julgaste corretamente. Prestem atenção, irmãos. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu essa mulher? Eu entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés. Mas ela derramou lágrimas sobre os meus pés e os enxugou com o cabelo de sua cabeça. Tu não me beijaste, mas essa mulher, desde que eu entrei, não parou de beijar os meus pés. Tu não ungiste a minha cabeça com óleo, mas essa mulher com unguento ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, os pecados dela, que são muitos, Jesus não isentou ela de nada, que são muitos, lhes são perdoados, porque ela muito amou. Mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. E Jesus olha para ela e diz, os teus pecados estão perdoados.
E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que também perdoa pecados? E ele disse à mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. Meus irmãos, Simão tinha convidado Jesus para ir na casa dele. Mas ele estava tão insensível, tão ensimesmado, que nem a cerimônia de hospitalidade ele pensou. O que aconteceu aqui foi uma gravidade. É como se a pessoa fosse na tua casa e você ficasse dentro do quarto e a pessoa lá na sala te esperando. É a mesma coisa na nossa realidade. Já foi na casa de alguém e parece que você não é bem-vindo lá? Fala, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Pelo amor de Deus, vou embora. E a pessoa me convidou mesmo. Jesus passou por isso, meus irmãos. A diferença é que Simão achou que ele estava arrasando. Jesus vai jantar na minha casa. Mas e os pés de Jesus? Quem vai lavar? E o beijo? Tudo isso aqui que Jesus elenca são costumes hospitaleiros que eles mesmos tinham. Mas Simão estava tão ensimesmado, tão insensível, que ele nem pensou nisso. Cometeu o erro de principiante. Ele só pensava em coisas oficiais. Como nós vamos, o que nós vamos conversar? O que vai acontecer aqui? Jesus, será que Jesus está lembrado disso? Será que Jesus sabe que isso aqui é importante para ele fazer? Afinal de contas, eu sou um fariseu e ele se diz mestre, então nós vamos ter uma conversa, imagina, profeta, de igual para igual. Meu Deus, que isso? Jesus vem na casa de um fariseu. Ele não se diz mestre? Vamos ver então se ele se diz mestre. Porque lembra da palavra do AP há alguns meses atrás? Ele pensou, cara, se esse cara fosse profeta mesmo, isso aqui... Olha o que ele estava pensando, irmãos. Mas aí vem alguém não convidada, pecadora, excluída. Irmãos, provavelmente esse dinheiro que ela comprou, esse unguento aqui, não era de coisa lícita não, tá? Não era trabalhando todo dia das 8 às 6 da tarde, não. Porque ela era uma mulher da cidade, e aí? Mas Jesus não tem problema com isso, gente. É a gente que tem. É a gente que olha e fala, mas essa pessoa não está merecendo isso não. Mesmo a gente servindo. Abrindo um parênteses, né? Quando a gente vai estudar o assunto da missão de Deus, a gente sempre fala do erro que muitos irmãos cometem de chegar ao lugar e tentar impor a própria cultura, né? Então, nós chegamos num lugar e nós queremos que os irmãos agora, que de repente viviam de um jeito, vivam do nosso jeito, porque a gente acha que aquele ali é o jeito certo, é o jeito do reino de Deus. A gente perde a sensibilidade das coisas, irmãos. E em nome de uma espiritualidade alta. O problema é que não é esse o padrão de Jesus. Não é esse o padrão da bacia e da toalha. O padrão de Jesus é diferente, ele é invertido. E foi o que aconteceu aqui. Muitos de nós, irmãos, se não todos nós, somos os que não foram convidados para a festa. São os que o que tem a oferecer ao Senhor não é produto bom. Às vezes o que a gente tem para oferecer a Jesus, Jaque, são só confissões e orações de arrependimento. São só confissões, cara. Às vezes, o que a gente tem a oferecer a Jesus é uma adoração cansada, mal feita. A gente está aqui adorando, mas a gente está pensando no que a gente tem para fazer daqui meia hora. O problema é que a gente se esquece disso, cara. E a gente começa a achar que Jesus precisa que nós lavemos os pés dele. Que é Jesus que precisa de nós.
E isso, além de nos tornar essa pessoa altiva, nos desensibiliza, irmãos. E não tem como ser macários, bem-aventurados, se nós carregarmos no nosso coração esses sentimentos. Porque Jesus despede aquela mulher e diz: vá em paz. Porque quem muito foi perdoado, muito ama. Nós só podemos amar uns aos outros se nós nos lembrarmos do quanto fomos perdoados pelo Senhor. Isso muda tudo, meus irmãos. E Jesus fez questão que isso acontecesse com os seus, porque ele sabia o que viria. Aqueles discípulos corriam um risco tremendo de que, por andarem com Jesus, acharem que eles poderiam resolver tudo. Imagina quando Jesus ressuscitasse. Uau! Caraca, ele fez mesmo. Mas o coração dele estava protegido pela humildade de saber, eu só sou alguma coisa porque alguém primeiro fez algo por mim. Eu só posso lavar os pés do Fabinho porque Jesus antes lavou os meus. Nós só podemos servir uns aos outros, irmãos, se antes nós fomos afetados, rasgados pelo serviço do Senhor a nós. Nós não poderíamos nem sequer ousar fazer alguma coisa por nosso próprio mérito. Porque para ter parte com Ele, na sua realidade, nós precisamos andar pelo padrão dele. E o padrão de Jesus é: quem muito amou, quem muito foi perdoado, muito ama. Não é quem muito ama primeiro. Não é quem promove um ambiente super legal para Jesus vir. Não é quem faz uma grande cerimônia. É quem quebra os protocolos às vezes. Porque quem quebra os protocolos está mais preocupado com a presença, com a relação, do que com os protocolos, irmãos. Às vezes a gente se dá tanto a essas coisas, a gente tem tanto preciosismo, né? Até nas coisas simples da nossa vida pessoal, mesmo com o Senhor. A gente faz questão de tanta coisa. Tudo para esconder os nossos pés sujos. Os nossos constrangimentos que a gente não quer passar. Mas são eles que nos libertam, irmãos. São eles que faz com que a gente pense: cara, se Jesus fez isso comigo, Jesus pode fazer com outra pessoa também. Isso não pode parar em mim. Jesus era tão livre, como eu disse, irmãos, que ele conseguia estar nesses dois ambientes. E ele quer que a gente viva assim também. Acho que foi o pastor Fábio que falou do contentamento, né, de Paulo. Saber viver com muito e saber viver com pouco. Não é porque você é um bom administrador, aí um mês você consegue viver com um tanto, um mês você consegue viver com outro tanto. É porque não faz falta, não faz diferença se você tem muito ou se você tem pouco. Porque dentro de você já está completo. Isso é contentamento. É olhar e falar: realmente, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. É falar: o seu amor beijou a minha alma de forma tão profunda que eu não tenho outra coisa senão responder a isso. Feridos de amor. Nos últimos meses, irmãos, para mim, isso que eu venho compartilhando com vocês tem ganhado tanto sentido, porque muitas vezes, se não todas, antes de chegar a essa realidade, eu era como Simão. Porque eu pensava: ok, se Jesus precisa que isso, se esse é o certo, vamos fazer o certo. Até que eu descobri que não é assim que Jesus funciona. Que o certo pelo errado, ele resolve. Mas que a relação vale mais. Que a vulnerabilidade de estar com os pés sujos, expostos, não é vergonha, é oportunidade de ser tocado.
O lugar de humildade leva-nos para um lugar de confiança em Deus que outro lugar não leva, irmãos. Porque quando a gente confia em qualquer outra coisa, senão em Deus, a gente tem que arcar com elas. A gente tem que decidi-las. Mas quando a gente decide se lançar num lugar de vulnerabilidade, Deus se encarrega de cuidar de nós. Muitos de nós, irmãos, têm enfrentado dilemas que não se resolvem porque a gente tem decidido esconder os nossos pés ao ter parte com Ele. E pior do que isso, corremos um grande risco de sairmos por aí tentando fazer com que as pessoas entendam essa realidade, não a de Jesus. Porque mais do que um discurso bonito, é o testemunho de alguém que foi atravessado por Deus. É o testemunho de uma vida marcada por Jesus. Marcada por encontros, como o pastor Clebinho disse. Encontros de constrangimento, encontros de alegria, encontros que atravessaram o interior. Porque aí, tudo que a gente segurava com mãos firmes, a gente começa a segurar com mão leve. E se Jesus fala sobre o jeito que você administra seu dinheiro, ou fala sobre o jeito que você se relaciona com as pessoas, tudo bem, tá aqui, Senhor, realmente é assim. Mas, por favor, me ensina então. Por favor, Senhor, lava os meus pés, eu preciso mesmo. Por favor, Senhor, me ensina. Me dá o seu coração servo, o seu coração humilde, o seu coração sensível ao outro. Jesus não passou por ninguém, irmãos, sem causar na pessoa algo. Que sensibilidade é essa? A mulher na casa de Simão é o exemplo do que João 13 não continuou. Porque é assim que se lava os pés uns dos outros. É com esse coração aqui. Não é tentando bater meta e... Não, hoje eu servi fulano. Fulano, irmão, vem aqui, eu vou orar por ti agora. Não é, irmão, eu quero orar por você, eu quero participar disso com você. Eu quero chorar suas lágrimas. Porque eu sei o que é isso. O Senhor fez isso comigo mesmo. Porque para ela foi mais importante estar com o Senhor do que pensar se ela poderia ter sido convidada. Ela correu inúmeros riscos, irmãos. Mas alguém que muito foi perdoado, muito ama. Ela não só ama, ela ama muito. Ninguém segura uma pessoa assim. O meu sentimento para os próximos dias e anos para nós, como comunidade, é que a gente não se perca desse coração, irmãos. Que a gente não se esqueça nenhum dia de onde o Senhor nos tirou. Que nós não nos esqueçamos nenhum dia de nossos dilemas que enfrentamos há poucos tempos atrás. Que quando estivermos por aí, a gente se lembre do quão mesquinho a gente era, orgulhoso a gente era, que a gente tinha dificuldade de conversar, de se relacionar com as pessoas, que a gente era ruim de organização, meu Deus, que a gente perdia o time, falava demais. Que a gente não se perca com os brilhos dos holofotes. Mas que o nosso coração se lembre disso. Todos os dias, irmãos. Porque o Senhor vai nos soprar e nos levar mesmo a muitos lugares. Isso já está acontecendo. E pela palavra do Senhor e pela sua fidelidade, isso vai ganhar ainda mais força. Mas o nosso coração precisa estar protegido disso. Não só protegido,
Mas isso é a garantia, irmãos, de que quando formos servir, não serviremos a nós mesmos, mas serviremos a parte do Cristo que temos encontrado. Essa é a garantia. De que quando formos a um povo e aparecer a oportunidade de fazer o nosso nome grande, de falar, foi eu que cheguei aqui e evangelizei, fui eu que plantei essa igreja. Fulano de tal, vem cá visitar o meu trabalho que eu tenho feito aqui. A garantia de que isso não vai acontecer é se o nosso coração se lembra das vezes em que fomos perdoados. Se aqui hoje, uns com os outros, nas nossas relações de comunhão, se essa consciência não for guardada, em pouco tempo nós estaremos frios, distantes, ocupados pelo serviço e o trabalho que temos que fazer. Afinal, nós precisamos nos desenvolver. Mas o nosso serviço é como o de Jesus. É o da toalha e é o da bacia. Que o Senhor nos faça sempre nos lembrar disso, e que sejamos não uma família de gente muito preparada, mas uma família de filhos muito perdoados, que por isso amam e por isso se preparam. Que a ordem dos fatores não sejam invertidas aqui, irmãos. Para que o Senhor, quando vir julgar a nossa edificação, não ache em nenhum de nós, nem nas crianças, qualquer contaminação de ego. Para que ele tenha livre acesso, para que ele não tenha que fazer força, para que a gente não tenha que fazer força uns com os outros, meus irmãos. Afinal de contas, nós somos congregados, juntados, uma família só. Gente, aqui, se cada um dos irmãos fosse contar a sua história, meu Deus. Nós somos os lembretes uns dos outros, irmãos. A olhar para a Duda, a olhar para a Suzane, a olhar para a Deia, a olhar para o Renato e a Érica, eu falo, caraca, olha o que Jesus fez na nossa história. A olhar para Emílio, para Elana, não tem como, a gente é indesculpável, irmãos. A nossa história é essa. De quem muito foi perdoado e muito ama. Porque antes de querermos servir os irmãos, antes de querermos lavar os pés, o Senhor veio aqui nessa casa e lavou os nossos pés muitas vezes. Muitas vezes o Senhor veio e cobriu nossa vergonha. Muitas vezes o Senhor veio e nos tocou. E é aqui que está a nossa autoridade, irmãos. Não é no nosso bom discurso, não é nos nossos estudos, não é nas nossas palavras, não é. A nossa autoridade está no testemunho e na obra que Jesus fez em nós, a partir de um lugar de submissão, de quebrantamento e de humildade. Esse é o testemunho que nós precisamos edificar. E é nisso que está a nossa autoridade. Para ter parte com Ele, é necessário que os nossos pés sejam expostos. Agora, não é Jesus que vem lavar, mas é uns e os outros. Porque Jesus termina essa história e essa cena aqui, e ele diz, vocês entenderam o que eu fiz? O servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Jesus estava falando isso para os discípulos. Ou seja, se eu que fui o maior entre vocês, me fiz o menor, façam isso vocês agora, uns pelos outros. Porque é isso que vai nos proteger. Mas também é isso que vai nos desenvolver e desenvolver nossa autoridade, nosso testemunho. Para quando chegar a hora de irmos por aí, nós possamos ir com uma identidade estabelecida como a de Jesus, que tendo amado os seus, amou-os até o fim. Sabendo que a sua hora havia sido chegada, sabendo que vinha de Deus e que voltaria para Deus, levantou-se da mesa, tomou uma toalha e uma bacia e serviu. Essa história termina do jeito que ela começou, só que ela começa com Jesus e termina conosco. Agora é a nossa vez de, enquanto lavamos os pés uns dos outros,
sabermos a nossa identidade, como temos ouvido aqui tão precisamente nesse tempo. Saber quem somos, de onde viemos, o que nos foi feito, quem nos perdoou, do que fomos perdoados. Podemos saber, eu sei de onde eu vim, eu sei que a minha hora é chegada e eu sei para onde eu vou. Por isso eu posso estar aqui, ter muito, ter pouco. Para ter parte com Ele. Amém? Amém. Essa mensagem, ela traz algo muito importante para nós, irmãos. A mensagem da Belle. Tem um ponto aqui que é um dos pontos centrais daquilo que nós entendemos como casa, que é a exposição. E ela falou sobre o que será de nós daqui a um tempo, quando nós olharmos para trás, o que nós veremos, o que vai garantir que nós permaneceremos humildes é a adoração. Porque quando você se prostra diante de Deus, os seus pés ficam expostos. E porque os seus pés estão expostos, porque você está em adoração diante do Senhor, as pessoas podem ver e podem tocar você. O problema não é ter pé sujo. O problema é você tentar esconder eles. Para um irmão querer vir me servir, eu não preciso fazer nada. Mas para eu me permitir ser servido, eu preciso ser humilde. Essa é uma mensagem de humilhação. Se você quer conhecer a beleza da santidade, isso só é possível por causa da humildade de um homem, chamado Jesus Cristo. Você só conhece a beleza da santidade dele, porque ele se humilhou. Porque ele desceu, se despiu de sua glória e veio até nós. Então eu quero, nesse momento, fazer um apelo. Eu quero fazer um apelo sobre isso, dentro desse assunto que nós estamos falando aqui, sobre a humildade, a humilhação. Eu não quero tocar o seu emoção. Eu não quero trabalhar no emocionalismo aqui agora, porque isso é uma coisa que precisa ser feita com muita consciência. Com lágrima nos olhos, claro, mas sem emocionalismos. Porque o emocionalismo, ele é uma chama que logo apaga. Mas você tem coragem de expor a sua nudez? Você tem coragem de expor os seus pés sujos? Você tem coragem de mostrar aquele pé caraquento, feio? Ou você está como Pedro, no meu pé você não toca. No meu pé, não, aqui você não toca. Aí ele fala, Pedro, se eu não fizer isso, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, não, então faz o seguinte, então me lava tudo então, por inteiro. Era um homem emocionado. E Jesus tem que tirar ele desse lugar de emocionalismo e trazer ele para esse ambiente de consciência. Presta atenção, Pedro. O que eu faço agora, você não sabe, você vai saber depois. Mas nós sabemos, irmãos. Mas nós sabemos. Quem aqui foi muito perdoado? Nós não precisamos lavar os pés de Jesus. Mas me dá um sentimento como o sentimento daquela mulher pecadora. Cara, eu não preciso lavar os pés de Jesus. Jesus não precisa ter os seus pés lavados. Mas eu queria tanto lavar os pés de Jesus. Eu tenho tanto desejo de lavar os pés de Jesus. Jesus, você não precisa lavar os pés.
Mas eu que preciso. Eu preciso ter um contato com os seus pés. Isso é adoração. Porque ela se lançou e lavou os pés de Jesus. Jesus mostra, olha, os seus pés estão sujos, mas vai e não peques mais. Ele lava os pés dela na hora. Ela teve a sua vida lavada naquela hora. Se você entende que você foi muito perdoado, como que está a sua vida de adoração? Tem reservas? Reservas com o Senhor, reserva uns com os outros? Como está isso? Como que você tem olhado para você mesmo, a sua exposição? Você tem escondido as coisas? Você tem feito como Pedro? Não, meu pé ninguém toca, aqui não. Como a Belle disse, as nações não precisam de homens fortes, mas precisam de homens corajosos. E a coragem começa agora, no momento em que você, diante de Deus, em adoração, se expõe diante dele e dos seus irmãos. Fala: Senhor, aqui estão os meus pés, por favor. Irmãos, aqui estão os meus pés. Ou você precisa que algum irmão fale assim: ei, tira o seu tênis aí, tira a sua meia. Deixa eu ver como é que está o seu pé. Ele está oportunizando mais uma vez. E está mostrando para nós um padrão. O padrão de Jesus é esse: de pés expostos. O padrão de Jesus é o padrão de pés expostos. Oh, meu irmão, se você não entendeu isso, você precisa entender. Porque é nisso que está a nossa identidade. Se você acha que esse aqui é um lugar de homens, mulheres, pessoas que vivem um clube social, um status, você está muito enganado. Aqui é lugar de pessoas que expõem a sua nudez. Senhor, diante de Ti, eu quero, Senhor, como um ato, Senhor, profético, expor os meus pés, descalçar os meus sapatos diante dos meus irmãos, mas não apenas assim, fisicamente, isso é apenas um ato. Mas, Senhor, nós queremos aqui expor o nosso coração, as nossas vísceras por completo, sem nenhuma reserva. Nós não queremos que aquela parte amarga, que nós não queremos que as pessoas conheçam, fiquem expostas. Nós queremos, Senhor, expor para que ela seja adoçada e transformada, Senhor. Eu oro para que você traga coragem a nós agora, aos nossos irmãos, para que entre nós o padrão de Cristo, o padrão daquele que tem os pés expostos, Senhor, seja evidente, tanto para os de dentro quanto para os de fora, Senhor, para que assim eles conheçam quem você é por meio disso. Pai Santo, a exemplo de Jesus Cristo, seu Filho, nós queremos cingir os nossos lombos com uma toalha, Senhor, e nos comprometemos uns com os outros, sim, de lavarmos os pés uns dos outros, de servir com esmero, mas também de manter os nossos pés expostos, para que em algum momento o irmão diz: ei, o teu pé está sujo. Ah, meu irmão, eu posso lavar os seus pés? E nós permitimos, e não sermos como Pedro, precipitado, que diz: não, ninguém toca nos meus pés. Oh Espírito Santo de Deus, opere a tua obra humilde no coração dos homens, opere a sua obra humilde em nosso coração, opere a sua obra humilde no meu coração, Senhor, como teu exemplo, assim como você fez, para que a beleza da santidade, ela seja visível, ela seja aparente. Nós oramos nesta hora. Encoraja cada um dos nossos irmãos
Encoraja esta igreja a manter-se assim uns com os outros, para que o pecado seja expurgado diante de nós, do nosso meio, para que o embaraço esteja longe de nós e que juntos possamos crescer na humildade de Cristo, descer como Ele desceu, sendo maior se fez menor, como o livre se fez escravo, como o sem pecado se fez pecado por nós. Eu queria que os ministros que estão aqui na casa impusessem as mãos agora. E se você, meu irmão, sente o desejo de se expor, a pessoa que tocar em você nesse momento, você pode se levantar e falar no ouvido dessa pessoa aquilo que está no seu coração, algo que você deseja colocar agora, se expor agora. Amém, irmãos? Eu preciso me expor nessa manhã, porque eu preciso pedir perdão. Ainda existe muito orgulho no meu coração. Eu ainda sou muito meritocrata, eu ainda acho que as coisas ainda são porque eu mereço ou porque eu fiz algo para merecer isso. E nessa manhã, como ministra do Senhor, eu me exponho aqui nessa manhã pedindo perdão aos irmãos e ao Senhor. Eu não mereço nada, é pela graça do Senhor, e eu fui muito perdoada pelo Senhor. Eu fui muito perdoada pelo Senhor, e nessa manhã eu me exponho e eu digo: eu preciso ser curada da meritocracia, eu preciso ser curada do orgulho, eu preciso ser curada da soberba, eu preciso ser curada da inveja, eu preciso ser curada de tantas coisas. E enquanto eu orava, o Senhor disse: você precisa expor isso para todo mundo, quem você de fato é. E nessa manhã eu peço perdão aos irmãos e eu peço perdão ao Senhor para que o Senhor me cure de uma vez por todas. Eu preciso ser curada de uma vez por todas, porque o Senhor lavou os meus pés e eu quero lavar os pés dos meus irmãos com sinceridade, com amor. Então me exponho nessa manhã, me perdoem em nome de Jesus. Fui perdoado logo que te vi, e todos os meus tesouros por derramar diante de ti. Meus irmãos, eu também gostaria de pedir perdão à igreja, como corpo de Cristo. Eu tenho um chamado pastoral, mas o meu serviço aqui sempre foi em buscar um lugar
e não ser aquilo que eu sou perante o Senhor. Então, o meu serviço à casa até então sempre foi querendo buscar um lugar entre os irmãos ministros. E o meu serviço sempre foi para mostrar ou para tentar se aparecer. Mas hoje eu sinto que o Senhor está ressignificando isso dentro do meu coração, porque já há algum tempo isso vem sendo gerado dentro de mim. E a semana passada o Senhor já vinha falando sobre humilhação, e a palavra da Bélia, a palavra do pastor Clebinho também, semana passada. Eu creio que o Senhor está fazendo algo novo, não somente em mim, mas na minha casa. E esse é um tempo, é uma janela que nós estamos buscando entrar nela. E eu creio que nós estamos entrando como casa. E eu gostaria de pedir perdão à igreja por isso. Eu quero ter um coração genuíno, um coração no Senhor, e servir aos irmãos sem motivação alguma. Servir porque eu também fui servido quando cheguei aqui. Dado aquilo que os irmãos me deram, não para ser visto, mas porque o Senhor muito me perdoou. E por isso também eu quero muito amá-lo. E guiar cada irmão a encontrar também esse lugar no Senhor. É isso. E não importa o preço do perfume derramado, a sua presença vale mais. A sua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a sua presença vale mais. A sua presença vale mais, muito mais. E não importa o preço do perfume derramado, a sua presença vale mais. A sua presença vale mais, vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a sua presença vale mais. A sua presença vale mais, muito mais. Vale mais. Ah, Espírito, nós clamamos por um batismo de humildade. Quebra-nos, Senhor. Tira de nós qualquer possibilidade de vaidade, de ego, de orgulho. É inquestionável o tanto que o Senhor nos amou. O quanto nós somos amados. Você, Jesus, como nosso espelho, o nosso exemplo. Nós queremos ir e fazer o mesmo, sim. Sim, com a consciência de que primeiro fomos amados, de que primeiro fomos lavados, de que primeiro fomos justificados, de que primeiro fomos encontrados em meio às nossas mazelas. Nós queremos ir e fazer o mesmo, com o mesmo coração, um coração de servo, um coração que sabe de onde veio e para onde vai. Um coração que não se ensoberbece por aquilo que é, que faz, pelo status, pela posição. Batiza-nos com humildade, Senhor. Batiza-nos com simplicidade. Quebra todo orgulho nessa manhã. Não nos deixe sair daqui como Pedro. No momento da sua fala a Jesus, não vai tocar nos meus pés. A nossa oração, sim, nós expomos a nossa vergonha. Sim, nós queremos expor a nossa nudez.
Nós queremos dizer o nosso pecado, o que somos realmente, porque nós queremos ser lavados, queremos ser purificados. Lava-nos. Dá-nos o coração quebrantado e humilde, nós clamamos. O tipo de coração que você não resiste. Um coração quebrantado e humilde. Eu oro, Pai, para que aquilo que o Senhor começou a fazer em nós hoje, de não nos deixar se perder no meio do caminho, não inverter as ordens, não colocar os pés entre as mãos, mas lembrarmos de fato quem éramos e de onde saímos, de lembrar de quando fomos resgatados, livres, de lembrar de como fomos encontrados. E do tamanho do amor com que fomos amados. Eu oro para que o Senhor encontre o coração de cada filho seu nessa manhã. Que não haja mais em nossa existência alguma para aquilo que o Senhor quer fazer. Por favor, Senhor, insistimos, batiza-nos com humildade. Quebra todo orgulho. Quebra todo orgulho, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.